Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 17 de novembro do ano da graça 2021. Vamos lá acordar e se sair à rua agora, atenção que está um ventinho um bocado frio. Olha, a agenda de hoje era uma agenda muito extensa, tive que cortar uma série de coisas, algumas delas inclusive por comentários e por sugestões dos espectadores, que eu sou sempre muito atento. Estou sempre muito atento. Mas um desses temas que eu tive que cortar hoje, até para não estar sempre a chover no molhado, é a situação no PST. Porque houve espectadores que disseram que me escreveram ontem, inclusive depois do Think Tank, esse é outro ponto, o Think Tank está disponível, foi outra bela lição, dada pelo Joaquim Aguiar e pelo Jorge Marrão, vale a pena você ver, mas já depois do Think Tank houve pessoas que me escreveram dizendo você não vai, amanhã espero que comente o facto de a direção do PSD ter chumbado a coligação pré-eleitoral com o CDS. Não vou comentar hoje, porque o país não se faz só da situação do PST, há outras coisas mais importantes e há coisas muito importantes para denunciar, que infelizmente não estão a ser feitas, seja por analistas, seja pela comunicação social, e que isso vai dando jeito ao governo, nomeadamente a António Costa. Mas esta história vai ficar para outro dia, provavelmente para amanhã. Mas por onde é que eu queria começar? Antes de mais, dizer que este canal tem uma parceria com o Prozis, e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, no cupom promocional, pode escrever Camilo e tem logo um desconto de 10%. Fora aquelas campanhas que nós divulgamos aqui semanalmente. Atenção, aqueles que normalmente às vezes mandam assim umas piadinhas aí, eu faço disclosure aqui das parcerias que eu tenho, ok? Eu faço disclosure, não há aqui gatos escondidos com o rabo de fora. Bem, vamos então à edição de hoje. E eu queria começar hoje por uma coisa que eu chamei o retrato de um país miserável. E vou-lhe dizer porque é que é o retrato de um país miserável. Porque quando você tem situações de denúncia graves sobre a forma como funciona o Estado, como funcionam os serviços sociais, você não pode deixar de estar atento e não pode deixar de se preocupar. E porquê é que eu digo isto? Olha, eu vou-lhe mostrar aqui uma manchete. Eu confesso que isto me passou, mas foi uma manchete que me passou, melhor, que me alertaram uns espectadores já na terça-feira. Está a ver esta manchete do Correio da Manhã? Eu não sei se foi domingo, se foi segunda-feira. Doente com cancro morre à espera de atestado. Ok? Se você não viu, a história ter-se-á passado mais ou menos assim. Esta senhora, Ana Margarida, que tinha uma doença prolongada, no caso cancro, terá dito um mês antes de morrer, a mim vão levar-me os papéis ao caixão. O que é que quer dizer este lamento? A senhora infelizmente já morreu. A única coisa que nós podemos dizer é Deus a tenha em santa paz. Para aqueles que acreditam, obviamente. Esta senhora estava à espera de um documento que atestasse o seu problema de saúde e que lhe daria direito a benefícios fiscais e desconto numa série de medicamentos. Tão simples quanto isto. Os departamentos do Estado que lidam com estas coisas, em momento nenhum podem ter justificação para esta brincadeira. A senhora está à espera do atestado, o atestado não aparece e ela, em desespero de causa, confessa, um mês antes de morrer, a mim vão levar-me os papéis ao caixão. Não é que acertou? Deixe-me fazer uma pergunta muito simples. Em que país é que a gente vive? Na República Centro-Africana? No Alto Volta? Ou é um país da União Europeia, onde nós temos um governo, vários governos que excelçam coisas como simplexes, mas infelizmente o Ministério que trata destas coisas não tem um departamento capaz de dar resposta em tempo útil a estas pessoas. Por acaso, é o mesmo Estado que é incapaz de garantir que quem mete os chapéus para a reforma tem a reforma decidida antes de um ano. Percebe? É isto que nós temos pela frente. Diga-me só como é que isto se coaduna com a verborreia, que é para não dizer a diarreia verbal da esquerda e da extrema-esquerda, quando fala em Estado Social e diz que é preciso dar este apoio
e dar aquele apoio. Há coisas básicas e isto é uma coisa básica. Isto é, além de vergonhoso, é outrageous, percebe? Não há outra forma de dizer isto. Bem, segundo ponto, eu vou deixar como se fazem as leis em Portugal, que é para você perceber a dimensão da falência do Estado e dos partidos em geral. Vou deixar isso para amanhã, não vamos ter tempo. O caso de Elmar. O caso de Elmar, soubemos ontem, o juiz voltou a adiar a declaração de falência da empresa e, portanto, uma outra solução que pudesse aparecer. Como já entendeu, houve um concorrente fake. Faz-me impressão como é que os tribunais pararam na altura um processo para ir ouvir um concorrente fake. Toda a gente percebeu, ao fim de algumas horas, que era fake. Mas isso já me faz impressão. Depois, o Ministro da Economia foi falar com a malta da Valérios, eu já lhe disse aqui que acho uma boa empresa, para ficarem com aquilo. Fizeram um preço, os ativos ficariam com a Valérios e o número de trabalhadores a ser contratado, com instalações na região. Depois aparece um outro caso, a empresa de Leiria, ou de Fit 21, acho que assim que se chama, que em parceria com os brasileiros também já depois manifestaram também interesse em ficar com aquilo. Bom, o que aconteceu agora foi que o Tribunal mandou parar novamente o processo. Isto é o retrato de Portugal. Em qualquer país decente, isto já estava resolvido, sob a forma de declaração de insolvência, e depois que resolvessem a situação. O que isto mostra é que você vai ter pelo menos mais 2 meses a 3 meses de paragem neste processo, sem saber quem é que vai pagar salários. Se calhar vão outra vez ao Banco de Fomento. Lembra-se a história que nós falámos aqui na semana passada? Se calhar vão outra vez ao Banco de Fomento. Dizer assim, entreguem-nos o empréstimo avalizado pelo contribuinte, ouça bem, avalizado por si, para depois dizer-se que a empresa até dava ar de ser viável e depois acaba desta maneira. Portanto, você como contribuinte prepare-se, porque depois os governos não têm coragem de tomar decisões em vésperas de eleições, as decisões corretas, e você prepare-se porque você vai bancar mais 3 meses de salário. Está a perceber isto? Isto é Portugal, percebe? Isto é Portugal. Ponto seguinte. Os avisos dos especialistas para os riscos da inflação. Isto não dá jeito ao poder, não dá jeito aos outros governos europeus, ao português não dá de certeza, não dá jeito ao Banco Central Europeu. Mas há pessoas nas sociedades, o último a falar foi o responsável da Aliança, que já a declaração é reproduzida numa série de meios de comunicação social em Portugal hoje, que vem alertar para os riscos de que, se calhar, a ideia é que a inflação, ou melhor, que o risco da inflação elevada e persistente está a ser subconsiderado por parte dos responsáveis. É só mais uma pessoa. E não sei se você já reparou que aquilo que tem acontecido nos últimos dias, a propósito das negociações salariais, os sindicatos já vêm dizer a inflação no próximo ano vai ser esta. Portanto, nós queremos aumentos salariais superiores a isto. Eu, para estas pessoas, quero recordar, para estes não vale a pena que eles não ouvem. Uns são burros, outros são deliberadamente burros para atirar areia para os olhos portugueses. Mas, para si que está desse lado, eu vou-lhe fazer uma sugestão. Vá ao Google e pesquise uma coisa chamada Scala Mobile, ok? Scala Mobile. Eu estudei isto muito e em profundidade quando andei na faculdade. E depois quando fui para os Estados Unidos estudar. Que é a relação entre bancos centrais, aliás, era a relação entre bancos centrais independentes e baixa inflação. E o caso que a gente utiliza, e utilizava com muita frequência, com muita facilidade, com propriedade, era o caso italiano, o da Scala Mobile. Do final dos anos 70 a uma parte dos anos 80, em Itália vigorava uma coisa chamada, olha, a inflação é esta, os aumentos salariais vão ser aqueles. E, portanto, isto era uma Scala Mobile, está a ver? Escada rolante. Você vai, em vez de se preocupar com questões de produtividade, vai se preocupando com aumentos de salários. E isto vai perpetuando o fenómeno de subida de preços. É um desastre. Não dá jeito à Europa, aos governos, não dá jeito ao Banco Central Europeu, que está a fazer fretes vergonhosos aos governos, estarem a considerar essas coisas. Mas os avisos são cada vez maiores. Vamos ver
como é que isto vai ficar. Ponto seguinte da análise, ainda no período de ordem do dia. É mesmo preciso orçamento de Estado para governar? Isto é uma pergunta legítima. Sabe porquê? Porque, como nos muito bem lembrou o ECO hoje, o jornal online de economia, o Governo há uma proposta do Partido Socialista no Parlamento para renovar as contribuições especiais. Olha, uma delas na energia. Sabe porquê? Porque isto garante automaticamente no próximo ano 370 milhões de euros de receita logo à partida. Percebe? E você fica a pensar, então espera aí, são os orçamentos que têm de tratar estas coisas. Ah, mas não há orçamento. Pois não. E vamos viver com duodécimos. Então vamos viver com duodécimos? Ou nós já estamos a fazer aquilo que o orçamento é que devia fazer? Portanto, você tem uma casa, tem uma porta de 2 metros de largura, fecha essa porta e o pessoal diz, vamos pela janela. Faites la liaison. Pronto. Seguimos para bingo. Assunto principal, ou dos assuntos principais. Vamos à história das restrições e do estado de emergência. Às vezes faz-me impressão o nível de algumas pessoas. Eu ontem expliquei aqui várias coisas sobre o estado de emergência, as restrições e aquilo que o Governo quer fazer. E alertei aqui, deixei um alerta aqui para vejam lá o que é que estão a fazer, tem que se dar uma série de desconto ao que dizem alguns especialistas e alguns tipos relacionados com o poder, vulgo governantes. Mas, pelos vistos, houve algumas pessoas que não viram, não perceberam, depois estavam-se para aí a mandar bocas. A matéria está no Jornal de Negócios de hoje, no meu artigo de hoje, e eu vou abordar aqui. Uma das coisas que eu disse ontem, e pus em causa no meu artigo no Jornal de Negócios, é para nós impormos uma série de restrições, nomeadamente confinamentos, precisamos estar em estado de emergência. Ora, digo eu aqui, estado de emergência, quando um governo, embora ainda tenha plenos poderes, mas o Parlamento vai ser dissolvido, não é coisa que me, percebe, faz-me impressão, se me põe os pelos da punta. Hoje os jornais já vêm correr dizer, mas com uma comissão permanente na Assembleia da República é possível ter estado de emergência. Eu não concordo nada com isto. E acho que há aqui uma lacuna ou na Constituição ou na interpretação da Constituição. E porquê? O estado de emergência é uma coisa gravíssima. Não pode ficar nas mãos de um Presidente da República que tem uma comissão permanente no Parlamento a fiscalizar. Isto tem que ser o Parlamento todo. A comissão permanente é a representação. Desculpem, não é a mesma coisa. Mas pronto, vamos admitir que a comissão permanente pode permitir isto, ok? E aprovar uma deliberação ou uma decisão do Sr. Presidente da República. A questão não é esta. A questão é que se nós começamos a ver que esta história de restrições / admitir estados de emergência são coisas que estão a ser consideradas com demasiada leviandade. Percebe? Ontem o Sr. Primeiro-Ministro, provavelmente já antecipava este tipo de debate em Portugal, já veio dizer, não estamos a ver que neste momento vai ser preciso estado de emergência. É preciso mais restrições. E aqui isto entronca no que eu disse ontem, que infelizmente houve gente que não percebe, sabe-se lá porquê, não percebe. Isto foi suficientemente claro. Eu fui ouvir o vídeo e foi suficientemente claro. Mas pronto, para esses nécios, fica aqui a explicação. Vejam se percebem com tudo, ok? Como se estivessem na 4ª classe. Então é assim. O problema não é restrições. Até é possível que a gente venha a precisar delas. Eu não antevejo neste momento. Por aquilo que já expliquei ontem. Nós temos uma taxa de vacinação muito elevada, superior a de outros países. Os outros países há uma série de criminosos malucos, percebe? Que acham que não devem ser vacinados e, portanto, estão a matar outras pessoas. É isto que se passa. E eu desta opinião não abdico, fica claro. Mas dizia eu, como nós temos uma taxa de vacinação elevada, o risco para nós é menor. O nosso drama não somos nós, são os outros, que depois chegam aqui, ou então, quando nós quisermos ir para o exterior, apanhar com uma série de restrições. Mas vamos à questão das restrições. Até pode ser que nós venhamos a precisar de mais restrições. A questão é que restrições? Qual é o nível de liberdade que nos estão a tentar limitar? E porquê é que eu digo isto? E isto é que os nestes não apanharam ontem. Porque
obviamente, ao Governo dá jeito estados de emergência e restrições. Quer saber porquê? Já estou farto de explicar nos últimos meses. Lá está, a malta só vê o que quer. O Governo fica com a possibilidade de limitar uma série de coisas. Usou-se e abusou-se do estado de emergência. E quem realmente não tem dois dedos de testa, não se lembra das vezes sem conta que eu disse aqui, que o Governo, o PS já devia ter proposto no Parlamento uma legislação para separar estado de emergência de outras restrições que podem ser aplicadas em período de pandemia. Eu fartei-me de dizer isto aqui durante 20 meses. Mas houve gente que não percebeu. Agora, explicadinho, como para meninos da quarta classe, fica aqui a explicação. O que eu quero é que o Sr. Primeiro-Ministro me diga quais são as restrições. E não fico nada feliz de saber como alguns especialistas vão logo a correr atrás das calças do Sr. Primeiro-Ministro. Inclusive médicos. Isso não me deixa tranquilo. Portanto, eu admito que possa vir a ser preciso mais restrições. Neste momento não estou a vê-las, e muito menos a prejuízo do Sr. Presidente da República de voltar à máscara na rua. Ok? Não estou a ver. Mas se tiver que haver, eu quero que me expliquem como cidadão, que é para eu não ficar com aquela sensação. O Dr. António Costa quer outra vez restrições para aparecer como salvador da pátria. Percebe? Até porque vêm eleições. Porque o Governo está confortável com isto. Percebe? Pronto. Ou maltinha descuidada. Perceberam agora? Ou querem um desenho ainda mais concreto? Ou querem que explique como para os meninos da primeira classe? E chega para a quarta classe. Para a primeira classe, se for preciso, digam. Ok? Pronto. Então agora vamos aqui. Obviamente isto não é para todos. É para um conjunto muito restrito de malta. Percebe? Enfim. Vamos então aos pontos principais. Vamos voltar ao PAN. E juro-lhe uma coisa. Eu não gosto do PAN, ok? Mas uma coisa não gostar. E porquê é que eu não gosto do PAN? Porque é uma cambada de copinhos de leite que não sabem o que é a vida a sério. Percebe? E aparecem com pancadas, nomeadamente ambiente, que são irrealizáveis. E não gosto do PAN porque mente todos os dias. Os outros mentem, mas estes mentem todos os dias. E não gosto do PAN porque é desonesto. Mostrei-lhe aqui o cartaz ontem, no Marquês de Pombal. E por isso é que esta malta que faz estas figuras não devia ter telhados de vidro. Mas tem. O que se passou nas últimas horas com a Inês Sousa Real foi deplorável. Deplorável. O Observador, a sábado, praticamente o Observador, colocou uma série de questões à Inês Sousa Real. E a resposta foi zip. Fechou a boca. Não há mais comentários, já se fizeram os comentários necessários. Como? Isto é um partido político, certo? Tem representação parlamentar. Vai às próximas eleições legislativas. Um partido político acha que pode dar uma resposta destas à sociedade? Não há mais comentários. Há. A menos que a Inês Sousa Real e o PAN queiram ficar na linha de fogo nos próximos tempos, não é? Hoje e amanhã. E porquê? Porque as perguntas colocadas pelo Observador, outros jornais, não têm resposta. Primeiro, já não estou na empresa, afinal descobriu-se que já não estava, continuava. Já não é que aquela data foi, era 6 anos antes, não foi. Depois, porque diz que não está, mas está. Depois mas a empresa não tem essa dimensão de exploração intensiva, portanto só vende aqui para a parte local. Afinal descobre-se que mais de 90% vai para a exportação. Bom, e depois descobre-se uma coisa feíssima. A transmissão da cota da Inês Sousa Real vai para a mãe ou para a sogra, que depois passa para o marido. Isto tem que ser confirmado se é verdade ou não. Percebe? O PAN deve estas explicações ao país. A Inês Sousa Real deve essas explicações ao país. Porque estar na política não é a mesma coisa que fazer negócios privados. Bom, onde é que eu quero chegar? Eu não sei se o PAN já percebeu o imbróglio em que se meteu. Porque não se vai safar. Os jornalistas não vão deixar isto. E nem podem deixar. Porque é uma questão de transparência para com a sociedade. Uma coisa é nós fazermos negócio da nossa vida privada e familiar. Outra coisa é quando já somos dirigentes de qualquer coisa pública, temos de dar o exemplo. E, portanto, isto não pode ficar por esclarecer. Eu não sei se o PAN já percebeu o erro que cometeu ontem. Se não percebeu, insista. E vai ver o que vai acontecer.
Se não se percebeu, peço desculpa e venha esclarecer tudo aquilo que neste momento está por esclarecer em relação à situação das cotas, em relação às empresas, em relação a porque é que foi para aqui para depois passar para ali. Isto faz-me lembrar uma série de responsáveis públicos que aqui há uns anos, nomeadamente que estiveram ligados a instituições públicas, foram para certos cargos governativos, venderam as cotas não sei das quantas, já foram ver a quem venderam as cotas? É isto. E esta falta de transparência que é típica de Portugal. E a malta pensa que se, como dizem os americanos, can get away with it. Não pode ser. Eu espero que esta matéria seja claramente esclarecida pela doutora Inês Sousa Real, pelo PAN. E podem ter a certeza de uma coisa, no dia em que aparecer aqui uma coisa parecida com esta noutros partidos, eu serei o primeiro a criticar e a lembrar estas coisas. Bem, ponto seguinte, e já vamos com 20 minutos. Eu não sei se percebeu, mas o Governo insiste mesmo em subir o salário mínimo para 705 euros. Olha, eu já estou quase a acreditar, como Jorge Marrão, que é melhor passar os salários mínimos todos para 1.000 euros. Vamos fazer um programa um dia destes sobre isso, ok? Fica aqui claro. Portanto, eu não gosto de salários mínimos baixos. Nem gosto de salários mínimos em geral, aliás. Eu, quando tinha funções de direção, nunca paguei salários mínimos, percebe? Nem coisas vergonhosas que acontecem por aí. Portanto, estou à vontade para dizer isto. Sou aqueles que não gostam de ver pessoas pobres. Eu não gosto de ver pobres. Portanto, mas a questão é como é que nós resolvemos os problemas dos pobres. Não é com salários mínimos. Então vamos lá ver. Para passar o salário mínimo para 705 euros, há uma série de empresas que não conseguem fazer. E aqui é que está o erro do Governo. Porque vem dizer assim, a gente vai ajudar. Espera aí, vai ajudar? Então mais valia que o Estado ajudasse diretamente as pessoas via Segurança Social. Sabe quanto é que o Estado vai gastar com isto? 100 milhões de euros. Vai-se perpetuar um problema. Porque das duas, uma, ou esse subsídio fica para o resto da vida dessa empresa, o que é vergonhoso, ou então essa empresa fecha. E você diz assim, fechou, pronto, torrou-se dinheiro do contribuinte. Percebe? Portanto, se o Estado quer fazer alguma coisa, apoie diretamente as pessoas via Segurança Social. É assim que se fazem. Não é, vamos apoiar as empresas. Isto mostra que as empresas não estão preparadas. E em vez de ir ao busilis do problema, que é como é que nós preparamos o país para um salto na escala de valor, que é aquele palavrão que toda a gente gosta de utilizar hoje em dia. Saltar na escala de valor. Não é assim. É com formação. É matando empresas que já não deviam andar aqui. Agora, o problema é este. O Governo faria muito melhor se desse às empresas flexibilidade para fazer outras coisas, nomeadamente na área laboral. E dizia assim, meus senhores, vocês têm a obrigação de não pagar menos de 705 euros, mas agora ficam aqui com liberdade para fazer uma série de coisas, inclusive com benefícios fiscais. É assim que se faz. O que me faz a impressão é que em Portugal se faz o debate errado, como há dias fazia o Eugênio Rosa, autor de um estudo, em que dizia que Portugal é um país de salários mínimos. Pois é, neste momento 25% dos trabalhadores em Portugal ganham o salário mínimo. E porquê ganham o salário mínimo? Porque nós temos um Estado que faz estes disparates todos os dias. Percebe? E em vez de ir ao cerne do problema, está a haver uma pega de caras, um touro. Ok? Pega de caras. E a pega de cernelha. Isto é uma pega de cernelha. E a malta não sai desta marmelada. Bom, vamos deixar aqui o Sr. Ministro das Finanças para outro dia e o cartão da débito e vamos para a frase da semana. Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos. Vale mesmo a pena ver como vamos gastar esse dinheiro. Qual é esse dinheiro? Plano de recuperação e resiliência. Paulo Macedo diz isto. É preciso ver a relação entre o custo, melhor, entre o investimento e o retorno desse investimento. É uma coisa que o socialismo não sabe o que é. Ficamos por aqui. Quero agradecer a sua paciência. 8.100 pessoas em direto, ainda agora. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, e já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, por muito que dou a quem está desse lado, não houve mais lado nenhum, ok? E já agora, para aqueles que não querem perceber, é assim, podem escrever mensagem privada, eu esclareço, ok? Mas é se quiserem perceber, se não quiserem perceber eu não respondo, ok? Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.